Eu era um atleta de alto nível. Por um acaso eu tive um sintoma de fazer uma hematúria, que é o sangramento na urina. A médica, ela com o olho cheio de lágrima, disse para mim: Bruno, seus rins estão parando. Eu estava lutando ontem a Copa do Mundo. Não faz sentido. Eu tava bem, tava entre os melhores do mundo ontem, eu tô com problema do rim. E que eu era para definitivamente esquecer o judô. Você vai e descobre que você vai fazer um transplante, você acha que é o fim do mundo. Você acha que sua vida vai mudar de cabeça para baixo. E meu pai doou o rim para mim. Foi uma peça fundamental e o herói da história inteira. A minha maior motivação era voltar ao tatame, voltar a vestir o kimono, a minha armadura. Você pode fazer tudo na sua vida com saúde. Vocês não fazem ideia de como é sofrido. O sofrimento de saúde, o sofrimento de você estar preso numa máquina, de você estar esperando um órgão, de você estar com aquele tempo de vida contado. É horrível. A única alternativa que eu tinha era ser forte e me dedicar ao máximo que eu pudesse, o limite para vencer e me curar. Eu fiz isso. A doação de órgãos em vida, ela pode ser realizada em algumas situações específicas e para alguns órgãos específicos. Os principais órgãos que podem ser doados em vida é o pulmão, o fígado e o rim. Esses casos, na maioria das vezes, os doadores são pessoas que têm uma relação muito próxima a quem está precisando receber esse órgão. No caso, pai, mãe, irmão mais velho ou mesmo irmão mais novo, alguma situação de uma relação próxima. Eventualmente, nós podemos ter doação de pessoas amigas da família, que são próximas, mas não são parentes. Nesse caso, é preciso uma decisão judicial autorizando a doação e uma análise toda da comissão de ética do hospital para analisar se tem algum conflito de interesse entre a pessoa que está recebendo o órgão e a pessoa que vai doar. Nós temos em São Paulo um hospital que faz mais de 1.000 transplantes de rim por ano, sendo que 40% a 50% desses transplantes são com doadores vivos. O doador falecido ele precisa ter comprovada a morte cerebral. Então você precisa ter feito o diagnóstico, precisa ter sido feito por um médico, o diagnóstico de morte cerebral. Esse médico não pode pertencer a nenhuma equipe de transplante. E você tem que confirmar esse diagnóstico de morte cerebral após 6 horas por outro médico e também por algum método de gravação, por algum método de imagem, seja eletroencefalograma, seja Doppler de carótidas. Uma vez confirmada o diagnóstico de morte cerebral, a família é que autoriza ou não a doação. Então a família, uma vez notificada que o seu parente teve morte cerebral, já devidamente confirmada, a família concorda ou não com a doação de órgãos. O que é uma morte encefálica? É uma morte do cérebro e do tronco cerebral, na qual é incompatível com o retorno à vida. Então, com a paralisação da circulação sanguínea no cérebro, você tem uma perda total da vida desse paciente. A parada do coração, que é a morte, como classicamente as pessoas entendem, ela acaba vindo algumas horas depois da morte cerebral. O que nós conseguimos fazer com a medicina moderna é manter esse paciente já com diagnóstico confirmado de morte cerebral alguns dias vivo com a manutenção de aparelhos. Isso possibilita com que os órgãos desse paciente que ainda estão com bom fluxo sanguíneo sejam viáveis para transplante. Eu sempre fui assim uma pessoa muito ativa, sempre gostei de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, até ter a notícia do meu diagnóstico, a fibrose pulmonar. O diagnóstico foi dado em 2003 e eu fui controlando a doença até mais ou menos 2009. E para correr eu comecei a sentir alguma dificuldade, para subir a escada também. Até que em 2011 eu precisei usar oxigênio 24 horas e tive que entrar em lista para a espera de um transplante de pulmão. Cada vez que o telefone tocava, né, era uma apreensão, será que chegou? Então a gente não quer sair de casa porque pode ser que nos chamem. Foi uma euforia quando ligaram e disseram assim, olha, a gente tem um órgão que provavelmente é para ti. Logo depois do meu transplante, quando eu estava com o meu presente, meu pulmão, a minha sensação melhor foi de
respirar por mim mesma. O papel da minha família foi fundamental, porque me deram todo o apoio, todo o suporte que eu precisei. Além de ser uma transplantada, eu consegui ser transplantada e ser desportista. Nos Jogos Mundiais para os Transplantados, eu consegui a primeira medalha de ouro para o Brasil nos 100 metros rasos, na minha categoria. Então, uma transplantada de pulmão unilateral, fazer uma prova de velocidade, eu considero uma grande superação. Então, eu estou aqui em Porto Alegre, né, na fila, faz 1 ano e 2 meses. Faz pouco tempo que eu estou na fila, vai fazer 2 meses agora. Eu esperei 5 meses. Eu fiquei 3 anos na fila de espera. Fiquei 3 meses e meio. Demora. 7 meses no hospital é complicado demais. Já tô aqui há 9 meses e tá demorando. Na verdade, não existem poucos doadores, existem doadores insuficientes. O que acontece é que, no caso do transplante de fígado, por exemplo, nós precisaríamos fazer em torno de 3.500 a 4.000 transplantes por ano. Nós conseguimos fazer em torno de 1.500 a 1.700 transplantes de fígado por ano. Então, nós temos doadores, mas não temos uma quantidade necessária. No que diz sentido com relação à doação de órgãos, essas regras são aplicadas em todos os seus detalhes. Quando se trata de doar um órgão que ao doador não vai lhe causar nenhum dano, como por exemplo doação de sangue, doação de certos tecidos, doação de um rim, quando a pessoa não vai lhe colocar nenhum perigo vivendo apenas com um rim, ou qualquer outro tipo de doação que a pessoa faz em vida, que isso não lhe traz nenhum prejuízo, mesmo que lhe traga algum incômodo, ele tem a obrigação de fazê-lo para salvar o próximo. Logicamente, se vai lhe colocar com qualquer chance de perigo, ele está isento, mas ele pode até mesmo se esforçar para fazê-lo, e isso é considerado uma mitzvah. Por exemplo, na doação do rim, a pessoa pode viver com um rim só, mas pode ser que no futuro isso vai lhe causar um prejuízo. Então, ela não tem obrigação, mas se ela fazê-lo, ela está cumprindo uma grande mitzvah. Com relação a órgãos internos, que normalmente são retirados da pessoa após seu falecimento, então aí a situação fica um pouco mais complicada. Porque nós sabemos que para a pessoa, por exemplo, extrair um coração, ou um pulmão, ou um pâncreas, ou qualquer outro órgão, um fígado, qualquer outro órgão interno, a pessoa precisa já não estar mais em vida, porque esses são órgãos vitais que vão lhe fazer falta. E, para extrair esse órgão, a pessoa tem que estar ainda o falecimento dele tem que ser muito recente. E conforme a Torá, o falecimento de uma pessoa só é fixa, não apenas pela morte cerebral, tem que haver a parada cardíaca e também a parada da respiração por mais de 10 minutos. Normalmente, somente depois da morte total que pode se preparar a doação. Quer dizer, fazer qualquer incisão tem que esperar esse momento quando a pessoa já houve o falecimento total do doador. Normalmente, em casos como esse, o órgão já faleceu e não tem como ser usado para uma doação. Por esse motivo, é proibido a pessoa retirar um órgão de um ser vivo, que com isso ele está aproximando a sua morte, conforme as leis da Torá, para salvar a vida de outro. Então, normalmente, um judeu que ele deve se considerar que ele é não doador de órgãos, porque nem sempre, como na maioria dos casos, não vão se respeitar essas leis para que o órgão seja doado.